Mãe grávida herdou uma cabana abandonada que ninguém queria e escutou um som impossível de esquecer. Marina estava completamente sozinha no meio da Serra da Mantiqueira em 1932. Viúva aos 24 anos, grávida de 6 meses, rejeitada por todos, sem uma alma por perto, até que escutou um som que vinha de dentro das paredes. Primeiro um arranhar persistente, depois um choro abafado que parecia de criança, mas não era. Você consegue imaginar passar a noite numa cabana de madeira no meio do nada, sentindo seu bebê se mexer na barriga e perceber que algo vivo está preso dentro da estrutura da casa, algo que geme de dor justo ao lado de onde você dorme? Parece impossível, mas o que essa mulher encontrou entre as tábuas da parede mudou tudo, e você não vai acreditar na conexão que nasceu ali, entre a esperança de uma nova vida e o desespero de outra que estava morrendo. Dá um like aqui e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. E me conta nos comentários de qual estado você está assistindo essa história. Eu adoraria saber até onde essas histórias incríveis chegam. Marina tinha sido deixada para trás, viúva aos 24 anos, grávida e sem um centavo no bolso, sem uma família que aceitasse de volta. No Brasil rural do início do século XX, uma mulher grávida e sozinha valia menos que a terra seca que rachava sobre o sol escaldante. Seu marido, Ricardo, um trabalhador das estradas de ferro de mãos calejadas e sorriso fácil, havia morrido num acidente brutal quando um vagão descarrilou e esmagou 3 homens de uma vez só, apenas 3 anos depois do casamento. A companhia ferroviária não ofereceu compensação, apenas um pedido de desculpas vazio e um aviso para que desocupassem a casa da vila operária que compartilhavam. A família de Ricardo, de outra região, a culpou de trazer o azar, uma maldição que, segundo eles, havia seguido o homem até debaixo daquelas toneladas de ferro retorcido. A dela própria, envergonhada e apavorada com a mesma superstição, virou as costas, oferecendo olhares de pena que cortavam mais fundo que qualquer faca. A pneumonia levou Ricardo em apenas 5 dias. Primeiro a febre altíssima, depois a tosse com sangue, o peito chiando a cada respiração e finalmente o delírio, onde ele chamava por Marina e pelo filho que nunca conheceria. Marina cuidou dele até o último suspiro, segurando sua mão enquanto ele sufocava, mas não foi suficiente. Nada foi suficiente. E quando Ricardo se foi, ela descobriu a verdade brutal. Ele não havia deixado nada além de dívidas. Dívidas com armazéns, com agiotas, até com o padre da igreja que havia celebrado o casamento deles. Os credores não esperaram nem que o corpo esfriasse. Apareceram na porta como urubu sobre uma carcaça. Queriam tudo e levaram tudo. A pequena casa na vila onde Marina havia bordado enxovais sonhando com o nascimento do bebê foi a primeira coisa a ir embora. Depois, os móveis, incluindo o berço de madeira que Ricardo tinha começado a fazer com as próprias mãos e nunca terminou, as panelas de ferro que eram da avó dela, as galinhas do quintal que botavam ovos todas as manhãs, até o relógio de parede que tinha sido presente de casamento foi arrancado da parede para pagar uma nota promissória esquecida numa gaveta. Em 3 semanas, Marina se viu sem nada, absolutamente nada. Dormiu na casa de uma conhecida por piedade, mas a piedade tem prazo de validade, especialmente quando a pessoa que a recebe é uma mulher jovem, ainda bonita, e com uma barriga que crescia a cada dia que passava. As fofocas começaram a se espalhar como fogo em capim seco. Os olhares dos homens casados demoravam tempo demais quando ela passava. As esposas começaram a trancar as portas. A família de Marina não quis saber dela. Seu pai tinha falecido anos antes, a mãe logo em seguida, de desgosto, segundo diziam. Tinha 3 irmãos, mas todos tinham migrado para São Paulo em busca de trabalho nas fábricas e cortaram os laços com o interior. Quando Marina mandou uma carta desesperada pedindo ajuda, a resposta foi seca e dolorosa. Não tinham condições de recebê-la, cada um que cuidasse de si. Ela e o bebê que carregava não eram problema deles.
E foi assim que ela soube da propriedade. Um tabelião magricela de terno preto surrado e óculos de aro de ferro apareceu na pensão barata onde ela estava morando temporariamente, dividindo um quarto minúsculo com outras 2 mulheres. Trazia documentos amarelados pelo tempo e comidos de traça. Ricardo, antes de morrer, havia herdado uma pequena propriedade de um tio distante que nunca conheceu, um homem que tinha vivido isolado por décadas. Era uma cabana no meio do nada, encravada na Serra Fechada, a 4 dias de viagem do povoado mais próximo. O tabelião deixou bem claro, ajeitando os óculos com um dedo ossudo. Ninguém queria aquele lugar. Estava abandonado havia mais de 15 anos. Diziam que o velho que morava lá tinha enlouquecido com a solidão e sumido mata dentro. Algumas pessoas juravam ter ouvido gritos vindos dali, mesmo depois que ele desapareceu. Mas era dela agora, se quisesse. Não valia nada, mas era um teto, e considerando sua situação, um teto era mais do que ela tinha. Marina não tinha escolha, aceitou. Um tropeiro silencioso, de pele marcada pelo sol e pela indiferença, se ofereceu para levá-la até lá por alguns trocados que ela conseguiu juntando esmolas. Ele a levou numa mula velha por um caminho que mal existia. A viagem durou 4 dias inteiros, subindo por trilhas estreitas que serpenteavam entre penhascos e vales profundos onde a neblina se acumulava como fantasmas presos. A cada passo da mula, Marina sentia o bebê se mexer em sua barriga, pequenos chutes e movimentos que eram ao mesmo tempo um consolo e um lembrete aterrorizante de sua responsabilidade. Conforme avançavam, a vegetação ficava mais fechada e hostil. Uma parede de bromélias, samambaias gigantes e árvores cobertas de musgo que pareciam querer engolir a trilha. O ar ficou mais rarefeito e úmido, carregado como o cheiro de terra molhada e madeira apodrecendo, e um silêncio que não era tranquilo, mas opressivo, vigilante. A cada hora que passava, Marina sentia que o mundo que conhecia desaparecia atrás dela como fumaça levada pelo vento. Olhou para trás repetidas vezes, vendo sumir o último rastro de fumaça de um povoado distante, depois a última roça de mandioca, até que só restou a imensidão verde e silenciosa da serra. O tropeiro que a guiava não disse mais de uma dúzia de palavras em toda a jornada. Quando finalmente chegaram, apontou para uma pequena estrutura de madeira quase invisível, escondida entre um bosque denso de pinheiros e cedros, e foi embora sem sequer aceitar um copo d'água, como se temesse que a desolação do lugar fosse contagiosa. Queria sair dali o mais rápido possível, e então Marina ficou sozinha, completamente sozinha, com apenas a criança que crescia dentro dela como companhia. O silêncio era ensurdecedor, mas não era realmente silêncio. Era uma sinfonia de sons estranhos e desconhecidos. O assobio do vento entre as árvores altíssimas, o estalar de galhos secos sob o peso de algum bicho invisível, o pio distante de uma coruja que anunciava a noite chegando. Virou-se para observar seu novo lar e um aperto de angústia tomou conta de seu peito, apertando como se não houvesse ar suficiente. A cabana era uma ruína, construída sobre uma base de pedras irregulares para protegê-la das chuvas torrenciais e dos animais noturnos. Mas agora parecia estar afundando de volta na terra. As paredes de madeira estavam rachadas, com fendas profundas por onde o vento gelado da serra se enfiava sem piedade. O telhado de telhas coloniais quebradas deixava ver o céu em vários pontos, prometendo mais água dentro do que fora quando chegasse a estação das chuvas pesadas. A porta de madeira carcomida por cupins pendia de uma única dobradiça enferrujada, rangendo a cada rajada de vento como um gemido perpétuo de dor. Marina subiu os 4 degraus de pedra com uma cautela que não conseguia esconder o tremor nas pernas, testando cada um antes de colocar seu peso e o peso do bebê sobre ele. Empurrou a porta que soltou um som agudo e prolongado, ecoando pela clareira e espantando um bando de pássaros que dormitavam nas árvores próximas. Por dentro era ainda pior. O único cômodo servia de cozinha, sala e quarto.
Havia uma mesa torta num canto, com uma das pernas quebrada e remendada com arame, um fogão a lenha de ferro fundido coberto de ferrugem e cinzas frias de anos atrás e prateleiras vazias que pendiam tortas das paredes carcomidas. No fundo, separado por uma cortina de juta rasgada que já não ocultava coisa alguma, um colchão de palha desfeito sobre um estrado de madeira podre era tudo que restava de uma cama. Uma camada espessa de poeira e teias de aranha cobria absolutamente tudo, pendendo do teto como decorações macabras de um velório abandonado. O ar fedia a mofo, a madeira apodrecida, a um abandono que parecia quase físico, como uma presença invisível que a observava das sombras nos cantos. Marina deixou cair sua pequena trouxa no chão de tábuas soltas, um som abafado que mal levantou poeira. Sentou na beira do colchão desmanchado, sentindo o frio da umidade atravessar o tecido fino de sua saia, e pela primeira vez, desde que a notícia da morte de Ricardo a havia atingido como um tiro no peito, se permitiu chorar de verdade. Chorou com uma angústia profunda e silenciosa, um rio de lágrimas que não faziam barulho, mas carregavam o peso de toda a sua vida perdida. Chorou pelo marido que tinha partido cedo demais, pela família que a tinha rejeitado, por uma sociedade que a havia descartado como lixo. Chorou pelo futuro que havia sonhado, um futuro simples de crianças brincando num quintal e o cheiro de pão caseiro saindo do forno, um futuro que agora parecia tão distante e inalcançável quanto as poucas estrelas que começavam a aparecer pelos buracos do telhado quebrado. Mas as lágrimas, como a chuva no sertão, eventualmente secam, porque não reconstroem paredes caídas, nem limpam a sujeira de anos, nem enchem uma barriga vazia. E naquele momento de desolação profunda, Marina compreendeu algo fundamental enquanto sentia o bebê chutar dentro dela como se também estivesse pedindo por esperança. Ou lutava com as poucas forças que lhe restavam, ou se deixaria morrer ali naquela cabana esquecida pelo tempo e pelos homens, e levaria consigo a criança inocente que carregava. Não havia meio termo. Ninguém viria resgatá-la. Era ela e apenas ela, contra a imensidão da serra. Então, com uma determinação que nasceu da mais pura desesperação e do instinto maternal que queimava em seu peito, levantou-se. Secou o rosto com as costas da mão e começou a trabalhar, porque agora não era só por ela, era por duas vidas. Com um galho de pinheiro varreu o chão de tábuas, levantando uma nuvem de poeira que a fez tossir até doer, mas que ao assentar revelou a solidez relativa do piso por baixo. Arrancou as teias que pendiam como mortalhas. Consertou a porta o melhor que pôde, usando um pedaço de couro de seu próprio sapato velho para reforçar a dobradiça quebrada. Tapou as rachaduras das paredes com uma mistura de barro e capim seco que encontrou num canto esquecido, um remédio antigo que sua avó lhe havia ensinado quando era menina. Não era muito, mas era melhor que nada, um pequeno ato de rebeldia contra o abandono total. A noite caiu sobre a serra com uma velocidade assustadora, um cobertor de escuridão tão absoluta que parecia ter textura própria, como se pudesse ser tocada. Não era como na vila operária, onde as lâmpadas a querosene das casas e as fogueiras dos trabalhadores noturnos ofereciam um conforto tremulante contra as sombras ameaçadoras. Ali não havia nada, apenas a negrura impenetrável da mata fechada. Acendeu a única vela de sebo que tinha trazido consigo, um toco pequeno que teria que durar quem sabe quanto tempo. Comeu um pedaço de farinha seca com rapadura e bebeu água de um riacho próximo que tinha fervido com receio, temerosa das doenças que espreitavam nas águas paradas da floresta. Depois, deitou no colchão duro de palha, cobriu-se com o xale fino que cheirava fumaça e solidão e tentou dormir, uma mão protetora sobre a barriga redonda onde seu bebê descansava. Mas o sono não vinha. Cada som da noite a fazia sobressaltar. O uivo do vento se enfiando pelas frestas da madeira, o farfalhar das folhas secas lá fora, o grito distante de algum bicho que lhe arrepiava a pele toda. Cada sombra projetada pela luz fraca da vela parecia tomar formas ameaçadoras, monstros nascidos do medo e da exaustão completa. Tentava pensar em Ricardo,
no calor de seus braços ao redor dela, na risada dele que parecia preencher qualquer espaço vazio. Mas as memórias pareciam distantes e frágeis, como se pertencessem a outra vida, a outra mulher que não existia mais. Estava quase se deixando vencer pelo cansaço quando ouviu um som diferente, vindo de dentro das paredes de madeira da cabana. A princípio foi um arranhão abafado, quase imperceptível, como se algo pequeno estivesse tentando roer a madeira por dentro. Marina pensou que era sua imaginação, o medo pregando uma peça cruel. O terror, disse a si mesma, é um artista que pinta demônios na tela da escuridão. Mas então o som voltou, mais claro dessa vez, um arranhar insistente e desesperado, como se algo estivesse preso e tentando sair com toda a força que ainda tinha. Ficou imóvel no colchão, prendendo a respiração, o coração batendo tão forte nos ouvidos que parecia um tambor de procissão fúnebre. Escutou com uma atenção que doía, tentando decifrar a origem daquele barulho perturbador. Silêncio. Nada. Talvez fosse apenas um rato grande, um gambá ou um tatu procurando abrigo do frio que descia com a noite. Tentou se acalmar, convencer-se de que estava segura, de que precisava descansar pelo bebê. Mas então chegou outro som, e esse não deixava espaço para dúvidas nem para alívio. Era um gemido baixo, sufocado e prolongado, um lamento que parecia brotar de dentro da própria madeira. Não era o guincho de um roedor, nem o rosnar de um bicho selvagem, mas algo mais perturbador, algo que tinha um eco de sofrimento quase humano, o tipo de som que se grava na alma como um aviso ancestral de que algo está muito, muito errado. Marina se cobriu até o queixo com seu chale fino, apertando com força a pequena faca de cozinha que sempre carregava desde que ficara viúva. O coração batia tão rápido que sentia que ia desmaiar. Os minutos se arrastaram como horas intermináveis na escuridão pesada. O som não voltou naquela noite, mas ela sabia com uma certeza que lhe gelava os ossos que não tinha imaginado nada. Havia algo dentro das paredes, algo grande o suficiente para fazer aquele barulho, algo que gemia de dor e desespero. Não dormiu a noite toda. Ficou ali, dura como pedra, com os olhos arregalados encarando o teto esburacado. Uma mão sempre sobre a barriga, onde sentia o bebê se mexer ocasionalmente. Escutando cada rangido da cabana, cada sussurro do vento. Esperando o amanhecer como uma condenada, espera o perdão que sabe que não virá. Quando os primeiros raios tímidos de sol se filtraram pelas rachaduras da parede, iluminando fracamente o interior da cabana, Marina se levantou com o corpo dolorido e a mente exausta. Saiu da casa, caminhou ao redor inspecionando as paredes externas com atenção redograda. A cabana era levantada sobre pilares de pedra que criavam um vão de quase meio metro entre o chão e o assoalho de madeira. Estava escuro lá embaixo, cheio de sombras e terra úmida. Agachou-se com dificuldade por causa da barriga, tentou enxergar algo entre as tábuas do piso, mas só via sombras e silêncio. Nada, nenhum sinal de bicho, nenhum rastro visível. Talvez realmente tivesse imaginado tudo. O cansaço, o medo, a solidão esmagadora, tudo isso poderia estar bagunçando sua cabeça, fazendo-a ouvir coisas que não existiam. Marina tentou se convencer disso com todas as forças. Passou o dia reforçando os remendos de barro nas paredes, procurando frutas silvestres que sabia que eram comestíveis porque a avó tinha ensinado, e carregando água do riacho numa lata velha que encontrou. Uma caminhada cansativa por uma trilha quase invisível. Manteve-se ocupada para não pensar, para não sentir o peso esmagador da solidão que a envolvia como um sudário. Tentou afogar a lembrança do som estranho com o barulho de suas próprias tarefas, o bater de suas mãos contra o barro, o barulho da água na lata de metal. Mas quando a noite voltou, trazendo consigo o frio penetrante da serra que parecia entrar pelos ossos, o som também voltou. Dessa vez foi mais cedo, logo quando o último brilho alaranjado do sol sumia atrás dos picos das montanhas distantes. Marina ouviu o arranhar de novo, mais próximo, mais definido,
vindo claramente de dentro da parede lateral da cabana, perto de onde ficava o que restava da cama. Já não havia espaço para dúvida ou negação. Não era sua imaginação alucinada. Havia definitivamente algo ali, algo vivo, algo preso. Ficou paralisada no meio da cabana, a vela pequena que segurava tremendo em sua mão, projetando sombras dançantes que pareciam zombar de seu terror. O arranhar continuou por um momento angustiante, um som agônico e lento de algo tentando se libertar, e então cessou abruptamente. E então chegou um novo som que fez seu sangue gelar nas veias, uma respiração pesada e ofegante, como a de um bicho exausto depois de uma longa fuga desesperada, um arquejo profundo e entrecortado que parecia lutar por cada gole de ar rarefeito. Era o som da agonia, do esforço supremo por continuar vivendo contra todas as probabilidades. Era o som de uma criatura ferida, esperando a morte chegar. Marina largou a vela no chão de tábuas com medo de deixá-la cair. Pegou sua faca pequena de cozinha e se arrastou devagar até a parede de onde vinham os sons perturbadores. Encostou o ouvido diretamente na madeira fria e úmida, fechou os olhos e escutou com toda a atenção que conseguia reunir. Não conseguia ver nada, mas os sons estavam ali, tão perto que podia sentir uma leve vibração nas tábuas velhas contra seu rosto. E então escutou algo que a fez estremecer até o fundo da alma. Um choro abafado, não exatamente humano, mas também não completamente animal, carregado de uma dor que transcendia espécies. Não era um som de ameaça ou agressão, era um som de sofrimento puro e desespero absoluto. Seja lá o que estivesse ali dentro, estava ferido, preso e por alguma razão inexplicável havia escolhido o espaço dentro das paredes de sua cabana como último refúgio antes de morrer. Marina se afastou da parede e sentou encostada na mesa torta, sua mente trabalhando freneticamente enquanto uma mão acariciava inconscientemente a barriga onde o bebê dormia tranquilo, alheio ao terror da mãe. O que deveria fazer? Tentar espantar a criatura, seja lá o que fosse? E se fosse perigosa, se atacasse, se machucasse ela e, consequentemente, o bebê? Ignorar e torcer para que morresse logo e parasse de fazer aquele barulho que a estava enlouquecendo? Passou outra noite em claro, e na manhã seguinte, exausta, com olheiras fundas e as mãos tremendo de cansaço acumulado, Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Precisava ver o que era, precisava saber com o que estava dividindo aquele espaço claustrofóbico, porque a incerteza a estava matando por dentro tanto quanto qualquer animal poderia fazer por fora. Esperou o sol estar bem alto no céu, oferecendo máxima visibilidade. Pegou um machado pequeno enferrujado que encontrou num canto da cabana, provavelmente abandonado pelo velho dono, e com o coração na garganta começou a arrancar as tábuas da parede de onde vinham os sons. A madeira estava velha e podre em alguns pontos, facilitando o trabalho. A primeira tábua saiu com um rangido agudo que ecoou pela cabana vazia. A segunda saiu mais fácil. E quando arrancou a terceira, criando uma abertura grande o bastante para enfiar uma lanterna improvisada com um pano embebido em querosene, Marina finalmente viu. Entre as paredes duplas da cabana, no espaço vazio que existia para isolamento, havia um animal. Mas não era um animal qualquer da floresta. Era uma onça parda, um dos felinos mais poderosos e temidos da serra, um predador lendário que atacava até cavalos adultos. Mas esta onça estava longe de ser ameaçadora. Estava deitada de lado no espaço apertado entre as paredes, o peito subindo e descendo com respirações trabalhadas e rasas. Uma de suas patas traseiras estava presa, não numa armadilha de metal, mas esmagada sobre um pedaço pesado de viga que tinha caído, provavelmente parte da estrutura interna da parede que tinha desabado anos atrás, aprisionando o animal quando ele tinha se refugiado ali procurando abrigo. A pata estava completamente esmagada, deformada num ângulo impossível, a carne ao redor negra e necrosada. A infecção já tinha avançado muito, muito mesmo. Um cheiro doce e pútrido de carne gangrenada emanava da abertura na parede, fazendo Marina cobrir o nariz e a boca com o xale. A onça a olhou através da abertura com olhos amarelos e vidrados pela febre alta,
e aquele olhar atravessou Marina até a medula. Não era o olhar de um predador estudando sua presa com inteligência fria. Não era o olhar de um animal selvagem prestes a atacar com fúria desesperada. Era um olhar de pura e completa exaustão, de uma dor sem fim que tinha consumido toda a energia, de um desespero tão profundo que parecia ter apagado toda a centelha de vitalidade. Era o olhar de alguém que tinha desistido completamente, que estava apenas esperando que a morte viesse buscar e acabasse com tudo de uma vez. Marina reconheceu aquele olhar instantaneamente, porque ela mesma tinha carregado no próprio rosto durante semanas inteiras, quando perdeu tudo, quando acreditou que não havia mais nada pelo que continuar, quando a única coisa que a impedia de simplesmente deitar e morrer era a vida teimosa que crescia dentro dela contra todas as probabilidades. Era o olhar do abandono total, da rendição completa. A onça nem sequer tentou rosnar ou mostrar os dentes amarelados. Simplesmente observou Marina como se dissesse com aqueles olhos moribundos: faça o que quiser comigo. Estou cansada demais para me importar. Só quero que acabe logo. Marina recuou lentamente, muito lentamente, afastando-se da abertura na parede e voltando para o centro da cabana, onde a luz do dia entrava pelos buracos do teto. Estava tremendo violentamente, mas já não era apenas de medo paralisante. Era algo mais profundo e complexo, uma comoção que não conseguia nomear, uma conexão inexplicável. Havia uma onça parda presa dentro das paredes de sua cabana, ferida gravemente, agonizando na mais completa solidão, esperando a morte chegar. A lógica mais básica, o instinto de sobrevivência mais primitivo, gritava dentro de sua cabeça para que fechasse aquela abertura, colocasse as tábuas de volta, fugisse daquele lugar amaldiçoado sem olhar para trás. Mas, por alguma razão absurda e completamente inexplicável, Marina não conseguia simplesmente ignorar o que tinha visto com os próprios olhos. Tentou fazer isso. Passou o resto do dia tentando se concentrar em outras coisas, em sobreviver mais um dia. Remendou mais buracos no teto com folhas de palmeira e barro. Lavou sua única troca de roupa no riacho gelado até as mãos ficarem dormentes. Ferveu água para beber e cozinhou um caldo ralo com raízes que tinha coletado. Mas a imagem daqueles olhos amarelos e moribundos não saía de sua cabeça por um segundo sequer. E os gemidos de dor abafados, embora mais fracos e espaçados, continuavam subindo de dentro da parede, um lembrete constante da agonia que se desenrolava ali a poucos metros de distância. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr tingindo o céu de laranja e vermelho através das árvores, Marina fez algo que ela mesma não compreendia completamente. Pegou um pedaço generoso de carne seca de porco que tinha trazido em sua trouxa, praticamente a última comida proteica que possuía, uma das poucas coisas que tinha para garantir que ela e o bebê sobrevivessem naquele lugar esquecido por Deus. Mas separou um pedaço bom mesmo assim, contrariando toda a lógica. Voltou até a abertura na parede com o coração disparado, acendeu a lanterna improvisada e com mãos trêmulas empurrou a carne através da abertura usando uma vara comprida, colocando-a perto de onde tinha visto a onça. O animal, que estava imóvel como uma pedra, levantou a cabeça pesada com um esforço visível que parecia drenar suas últimas forças. Farejou o ar com as narinas tremendo ligeiramente. Houve um momento de hesitação palpável, uma tensão que enchia o ar entre elas. Mas a fome, uma força tão primordial e poderosa quanto o próprio medo de morrer, falou mais alto que qualquer outra coisa. A onça se arrastou penosamente em direção à carne, movendo-se centímetros de cada vez com um esforço que partia o coração, e começou a comer com uma lentidão dolorosa que revelava sua fraqueza extrema, mastigando com dificuldade, como se até aquilo custasse energia demais. Marina observou em silêncio absoluto, mal respirando, e depois recuou com cuidado. Voltou para dentro da cabana e pela primeira vez em dias, semanas talvez, sentiu algo além de solidão esmagadora e desespero. Porque agora, de alguma forma estranha e ilógica que desafiava qualquer explicação racional, não estava apenas lutando pela própria vida e pela vida do bebê que carregava. Estava cuidando de alguém mais,
mesmo que esse alguém fosse um dos predadores mais temidos e poderosos da serra. Marina percebeu que o animal tinha ficado muito tempo faminto, provavelmente semanas, talvez até meses, preso naquele espaço apertado e escuro sem conseguir sair para caçar. A fome tinha drenado suas forças tanto quanto a ferida horrível, acelerando sua morte lenta e dolorosa. Ei, quero fazer uma pausa rapidinho aqui para te pedir uma coisa. Se você está acompanhando essa história incrível e sentindo cada emoção que a Marina está passando, dá aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história assim. E me conta aqui nos comentários, se você estivesse no lugar da Marina, conseguiria ter coragem de ajudar um predador ferido, mesmo grávida e sozinha, ou teria fugido sem olhar para trás? Adoraria saber o que você faria nessa situação impossível. Agora, vamos continuar, porque o que acontece a seguir vai te surpreender ainda mais. Mas alimentar a onça não era suficiente. Marina sabia disso no fundo do coração. A ferida estava necrosando rapidamente. Marina podia ver através da abertura na parede que o inchaço aumentava a cada dia. O cheiro ficava mais forte e enjoativo, um odor doce e pútrido de carne morrendo que impregnava toda a cabana. Se nada fosse feito, a onça morreria de envenenamento do sangue em poucos dias, mesmo que Marina continuasse alimentando-a religiosamente. E foi então que Marina se viu diante de uma decisão impossível, uma escolha que a aterrorizava até o âmago. Podia tentar tratar a onça, mas isso significaria se aproximar perigosamente de um animal selvagem e imprevisível. Significava tocar no predador, manipular a pata esmagada, um ato que sem dúvida causaria uma dor insuportável ao felino. E o animal, mesmo em sua agonia extrema, ainda tinha presas afiadas como navalhas e garras capazes de rasgar um ser humano em pedaços num único golpe. Um movimento instintivo de dor poderia matá-la instantaneamente, e com ela morreria também o bebê inocente que carregava no ventre. A outra opção era simplesmente não fazer nada, deixar que a natureza seguisse seu curso cruel e implacável, que a infecção consumisse o animal até que seu coração finalmente parasse de bater. Podia fechar a abertura na parede, tampar com tábuas pregadas, ignorar os gemidos cada vez mais fracos e esperar que o silêncio voltasse a reinar na cabana. Era a opção lógica, a opção sensata, a opção segura. Mas cada vez que escutava aquele gemido baixo e lastimoso ecoando através das paredes de madeira, algo dentro dela, algo que não compreendia totalmente, mas que estava profundamente conectado à vida que crescia em seu ventre, se recusava terminantemente a aceitar essa saída fácil. Era como se o sofrimento da onça tivesse se entrelaçado com seu próprio de alguma forma mística e inexplicável, duas solidões profundas, dois abandonos completos que se encontravam na escuridão daquele lugar esquecido. Não podia simplesmente deixar aquele ser morrer assim, sozinho e em agonia, da mesma forma que não podia desistir de sua própria vida e da vida de seu filho. Marina se lembrou de sua infância no sítio de seus avós, muito antes que a ferrovia e as promessas vazias levassem embora todos seus sonhos simples. Recordou-se de seu avô tratando os animais da fazenda com uma paciência infinita. Um boi com o casco rachado e infeccionado, uma égua que tinha se cortado profundamente em arame farpado, um cachorro de trabalho mordido por uma cascavel. Ele lhe havia ensinado os segredos da mata, a linguagem silenciosa das plantas medicinais. Tinha mostrado como encontrar a erva de São João para reduzir inflamações e combater infecções, como raspar a casca da aroeira para criar uma tintura antisséptica poderosa que queimava, mas salvava vidas. Recordava o cheiro forte da infusão de barbatimão que seu avô preparava como cicatrizante natural para feridas profundas, um líquido escuro e amargo, mas incrivelmente eficaz. Havia aprendido a limpar ferimentos com água fervida e sal, a preparar emplastos com folhas maceradas, a entender o delicado equilíbrio entre curar e causar mais dano do que bem. Esse conhecimento ancestral, que tinha permanecido adormecido num canto esquecido de sua memória durante anos, agora despertava com uma urgência inesperada e poderosa.
Era uma herança preciosa, um legado de seu avô que naquele momento desesperado parecia ser a única ferramenta real que possuía em todo o mundo. Com essa certeza se enraizando profundamente em seu coração materno, Marina tomou sua decisão final e irrevogável. Sairia para a serra e buscaria as plantas que precisava, custasse o que custasse. Marina saiu para a mata fechada, percorrendo com extremo cuidado as trilhas que mal conseguia distinguir entre a vegetação densa. Procurava plantas específicas, seus olhos esquadrinhando o chão da floresta úmida com uma concentração que apagava completamente o medo. Encontrou um canteiro silvestre de erva de São João crescendo ao abrigo de algumas pedras grandes cobertas de musgo. Mais adiante, identificou uma aroeira alta e frondosa pela casca avermelhada característica e pelo cheiro forte e inconfundível, e raspou cuidadosamente um pedaço generoso da casca com sua faca pequena. Finalmente, perto do riacho onde buscava água, achou o barbatimão crescendo entre as pedras úmidas, com suas folhas distintas e flores pequenas. Coletou tudo com extremo cuidado e reverência, agradecendo mentalmente a terra por sua generosidade inesperada, exatamente como seu avô lhe havia ensinado quando era apenas uma menina curiosa. Voltou para a cabana já no final da tarde e começou imediatamente a preparar os remédios com mãos trêmulas de antecipação e medo. Ferveu água na panela velha de ferro que tinha consertado, preparando uma infusão bem concentrada com a erva antibiótica e anti-inflamatória. Macerou as folhas de barbatimão numa pedra lisa até virarem uma pasta espessa e verde escura. Misturou a tintura de aroeira com um pouco de cinza limpa do fogão para criar um unguento antisséptico forte. Quando tudo estava pronto, arrumado em cuias e potes improvisados, pegou os panos mais limpos que tinha, os embebeu generosamente na infusão morna e, respirando fundo para acalmar os nervos à flor da pele, dirigiu-se mais uma vez à abertura na parede, onde a onça agonizava. O animal continuava deitado na mesma posição de sempre, um volume de pelo e sofrimento na penumbra carregada. A pata presa sob a viga destacava-se agora ainda mais inchada, de um roxo escuro e doentio, com veias negras de infecção subindo pela perna. Marina se ajoelhou na beira da abertura na parede com o coração martelando tão forte contra as costelas que parecia querer sair pela boca. Com uma lentidão infinita e dolorosa, estendeu a vara comprida com os panos encharcados até que estivessem bem perto do focinho manchado do animal moribundo. A onça levantou a cabeça pesada e seus olhos se estreitaram com desconfiança primordial. Um rosnado baixo e rouco vibrou em seu peito magro, um aviso final. Cheirou os panos molhados, seu nariz rosa e úmido tremendo visivelmente. O cheiro amargo das ervas medicinais devia ser repulsivo e estranho, mas o animal lambeu o pano uma vez, com hesitação visível. Talvez o instinto ancestral de sobrevivência ou a sede desesperadora a impulsionaram a continuar. Lambeu o líquido medicinal até que os panos ficassem quase completamente secos, absorvendo o remédio natural que seu avô lhe tinha ensinado a preparar décadas atrás. Marina esperou ali acocorada, mal respirando, observando cada pequeno movimento do animal com atenção absoluta. 20 minutos se passaram como horas, 30 minutos, 40, que pareciam uma eternidade suspensa no tempo. Pouco a pouco, gradualmente, a onça pareceu relaxar de forma perceptível. Sua respiração ficou mais lenta e profunda, menos ofegante e desesperada. Os músculos tensos de todo o seu corpo pareceram afrouxar ligeiramente, perdendo um pouco daquela rigidez da dor constante. O efeito analgésico e calmante estava funcionando melhor do que Marina havia ousado esperar. E então, Marina fez a coisa mais corajosa, ou talvez a mais insana e imprudente de toda a sua vida. Deixou a lanterna improvisada encaixada firmemente numa fenda da parede de pedra para iluminar bem o espaço apertado, pegou sua faca na mão direita tremendo e a pasta medicinal na esquerda, e se espremeu para dentro da abertura na parede. Moveu-se com uma lentidão de lesma ferida,
arrastando-se sobre a barriga protuberante com extremo cuidado para não machucar o bebê, até que estivesse perto o suficiente para alcançar a viga que aprisionava a pata da onça. Suas mãos tremiam tão violentamente que mal conseguia segurar as coisas. O coração batia tão rápido e tão forte que sentia que ia desmaiar a qualquer segundo. A onça observava fixamente agora, aqueles olhos amarelos e febris grudados nela, acompanhando absolutamente cada um de seus movimentos com uma intensidade perturbadora. Não rosnava mais, mas seu corpo inteiro estava rígido como pedra, cada músculo tenso, pronto para reagir ao menor sinal de ameaça. Marina alcançou a viga pesada de madeira que esmagava a pata traseira do animal. A madeira estava podre em alguns pontos, facilitando um pouco o trabalho impossível que tinha pela frente. Com ambas as mãos e usando todo o peso de seu corpo e toda a força que conseguia reunir, começou a empurrar e levantar a viga aos poucos. A viga era pesada demais, muito mais pesada do que parecia, construída com madeira de lei, densa e ainda parcialmente sólida. Marina grunhiu com esforço extremo, os músculos dos braços queimando como fogo, as mãos escorregando na madeira úmida e coberta de mofo. A onça emitiu um uivo baixo e agudo de pura agonia quando o movimento mínimo da viga deslocou ligeiramente sua pata esmagada, mandando ondas de dor insuportável através de seu corpo já torturado. Por um instante aterrorizante que pareceu congelar o tempo, o pânico paralisou Marina completamente. Esperou o ataque fatal, as garras rasgando sua carne, as presas perfurando sua garganta. Seu bebê deu um chute forte dentro dela, como se também sentisse o perigo mortal. Mas o ataque não veio, para seu espanto absoluto. A onça apenas a encarou fixamente, seus olhos cheios de um sofrimento que transcendia completamente a barreira entre as espécies. Uma dor universal que qualquer ser vivo podia reconhecer e compreender. Com uma nova onda de determinação nascida do desespero e da compaixão, Marina voltou a tentar com ainda mais força. Usou todo o peso de seu corpo, apoiando os pés contra a parede de pedra áspera, empurrando com as costas e os ombros, sentindo seus músculos protestarem e gritarem. E então, com um rangido alto e prolongado de madeira velha cedendo e um estalo seco que ressoou no espaço pequeno e abafado, a viga se moveu o suficiente. A onça urrou, um som de dor pura e visceral que ecoou pela cabana inteira e provavelmente por toda a clareira ao redor. Um som que fez Marina cambalear para trás, com lágrimas brotando involuntariamente de seus olhos. Esperou o ataque mortal com cada fibra de seu ser tensa, esperou as garras afiadas rasgando, mas o ataque não chegou de jeito nenhum. A onça ficou ali deitada, ofegante e tremendo violentamente, a pata finalmente livre da prisão que a havia torturado por tanto tempo, mas ensanguentada e deformada de forma horrível. Virou a cabeça grande em direção a Marina com um esforço visível, e por um segundo que pareceu se estender por uma eternidade, seus olhos se encontraram na penumbra iluminada pela lanterna tremulante. E Marina jurou por tudo que era sagrado, que viu algo naquele olhar selvagem e amarelo, algo que parecia impossível, mas estava ali, inegável. Reconhecimento profundo, entendimento mútuo e talvez até gratidão genuína, tão clara quanto seu animal pudesse falar em palavras humanas. Marina não perdeu tempo precioso. Antes que a coragem se esvaísse completamente como água escorrendo entre dedos abertos, antes que a razão gritasse alto o suficiente para fazê-la fugir desesperadamente, pegou a cuia com água limpa fervida que tinha preparado e com uma delicadeza que contradizia completamente o tremor violento de suas mãos, começou a lavar a ferida horrível. A onça estremeceu intensamente, seu corpo inteiro se contraindo. Um rosnado baixo e dolorido vibrou em seu peito magro, mas ela não se moveu nem um centímetro, não tentou atacar. Seus olhos amarelos, agora nublados pela dor lancinante e pela febre alta, seguiram Marina em cada movimento delicado, uma mistura estranha de medo instintivo e uma submissão que desafiava toda a lógica.
Marina limpou cuidadosamente o sangue seco e escuro, o pus amarelado e fedorento, a terra e os detritos acumulados durante semanas ou meses de aprisionamento. A ferida era pior, muito pior do que tinha parecido à distância. Era profunda até o osso e, ao limpar completamente, pôde ver com clareza que os ossos da pata estavam não apenas quebrados, mas completamente esmagados, pulverizados em vários contos, uma lesão devastadora que provavelmente nunca sararia completamente, deixando o animal manco para sempre. Mas pelo menos agora estava livre da armadilha de madeira que a tinha estado matando centímetro por centímetro, dia após dia. Com as pontas dos dedos tremendo de nervosismo e concentração extrema, Marina aplicou generosamente a pasta grossa de barbatimão diretamente sobre a carne exposta e sangrando. A onça tremeu violentamente de novo. Um espasmo de dor percorreu todo o seu corpo como uma onda, mas permaneceu quieta, como se entendesse num nível profundo e instintivo que aquilo era absolutamente necessário para sua sobrevivência. Depois, com extremo cuidado, untou a tintura forte de aroeira por cima da pasta, criando uma camada protetora adicional que queimava, mas impedia que a gangrena avançasse mais. O cheiro forte e medicinal encheu o espaço apertado entre as paredes, substituindo parcialmente o fedor doce da carne necrosada. Finalmente, com tiras longas de tecido limpo que havia rasgado de sua própria nágua, a última peça de roupa decente que possuía, Marina enfaixou a pata machucada o melhor que conseguiu, amarrando sem apertar demais para não cortar a circulação já comprometida, apenas o suficiente para manter o curativo medicinal firmemente no lugar. Quando finalmente terminou o trabalho delicado e perigoso, Marina estava completamente encharcada de suor frio apesar do ar gelado da serra que entrava pelas frestas. Suas mãos estavam manchadas de sangue escuro e pegajosas de resina de planta. O coração ainda batia descompassado no peito como se quisesse escapar. Recuou com a mesma lentidão infinita com que havia entrado, sem tirar os olhos da onça por um segundo sequer, arrastando-se para trás até estar fora do alcance das garras. Pegou suas coisas com mãos trêmulas e voltou para o interior principal da cabana, deixando a abertura na parede destampada dessa vez, sem colocar as tábuas de volta. Sentou no chão de madeira e encostou na parede oposta, sentindo-se completamente exaurida física e emocionalmente, como se tivesse lutado uma batalha não contra o animal selvagem, mas contra todos os seus medos mais profundos e primitivos. E naquela noite, pela primeira vez desde que havia chegado àquele lugar abandonado e amaldiçoado, Marina dormiu profundamente e sem interrupções. Um sono pesado, sem pesadelos horríveis, embalada pelo cansaço extremo e por uma sensação estranha de propósito cumprido. E naquela noite não houve gemidos agudos de dor subindo das paredes, apenas o som suave do vento nas árvores altíssimas, que já não soava mais como um lamento fúnebre, mas como uma canção de ninar antiga e reconfortante. Os dias se transformaram em semanas longas e a rotina se estabeleceu, e algo verdadeiramente extraordinário começou a acontecer dentro daquela cabana perdida. A ferida da onça começou a cicatrizar, lentamente sim, mas de forma constante e visível. Marina trocava o curativo todos os dias religiosamente, entrando no espaço entre as paredes com cada vez menos medo e mais confiança. No começo, a onça ainda ficava tensa a cada aproximação, um rosnado baixo vibrando em sua garganta como aviso, mas nunca, nem numa única vez, atacou ou sequer tentou. Com o passar do tempo, o animal simplesmente ficava deitado quieto, permitindo pacientemente que Marina trabalhasse em sua pata como se entendesse de alguma forma que aquela humana estranha estava genuinamente tentando ajudá-la. A onça também começou a comer melhor, engolindo vorazmente a carne de caça que Marina conseguia pegar em armadilhas simples que seu avô lhe tinha ensinado a fazer, ou os peixes pequenos que pescava no riacho com uma lança improvisada. O animal recuperou gradualmente parte do peso que tinha perdido durante seu aprisionamento prolongado.
O pelo, antes sem vida e emaranhado pelo sofrimento, começou a brilhar novamente com tons dourados e acinzentados sob a luz que entrava pela abertura. E começou a se mover também, provando sua força que voltava aos poucos. Primeiro apenas se arrastava alguns centímetros para alcançar a comida e a água que Marina deixava. Depois conseguiu se levantar com esforço óbvio, apoiando-se em 3 patas e mantendo a ferida elevada. Finalmente conseguiu caminhar, mancando visivelmente e dolorosamente, mas caminhando de fato. Um progresso que encheu o coração de Marina de uma alegria inesperada que ela não sentia há anos. E foi então que as coisas ficaram ainda mais surpreendentes e inexplicáveis. Uma manhã fria, Marina acordou ao som de algo pesado sendo arrastado do lado de fora da porta da cabana. Abriu a porta com extrema cautela e encontrou um veado jovem morto no degrau de pedra, recém-abatido com o pescoço quebrado de forma limpa, ainda quente e sangrando levemente. Olhou ao redor assustada e confusa e viu a onça a alguns metros de distância, sentada desajeitadamente sobre suas patas traseiras, a pata ferida erguida, observando Marina com aqueles olhos amarelos e intensos. Quando seus olhares se cruzaram e se mantiveram por longos segundos, a onça emitiu um som baixo e gutural, não ameaçador de forma alguma, quase como um cumprimento ou uma saudação, e então se virou lentamente e mancou de volta para seu refúgio dentro das paredes da cabana. Marina ficou ali parada, olhando para o veado morto, o coração apertado de emoção, e finalmente compreendeu o significado daquilo. A onça havia caçado pela primeira vez desde sua libertação e tinha trazido a presa para ela, para Marina. Era a forma dela de retribuir a ajuda recebida, sua maneira de dizer obrigada, na única linguagem que conhecia. Era um pacto silencioso, mas poderoso, selado não com palavras vazias, mas com um ato concreto de sobrevivência compartilhada. Isso se repetiu regularmente a cada poucos dias, um milagre contínuo. Um novo presente aparecia invariavelmente no soleira da porta. Uma paca gorda, um tatu grande, um bando de codornas já limpas. A onça estava caçando de novo apesar da deficiência permanente, recuperando lentamente suas habilidades predatórias e compartilhando generosamente a comida com Marina e o bebê que crescia em sua barriga. E Marina aceitava com gratidão profunda, porque agora, numa ironia que não escapava dela, aquele predador selvagem e temido estava garantindo a sobrevivência dela e de seu filho tanto quanto ela tinha garantido a sobrevivência dele. Desenvolveram uma rotina silenciosa e reconfortante, um entendimento profundo que não precisava de palavras nem explicações. A onça saía ao amanhecer para caçar, aproveitando as horas frescas. Voltava sempre ao meio-dia, ainda mancando visivelmente, mas cada vez mais forte e ágil, cada vez favorecendo menos a pata ferida que cicatrizava bem. Bebia água abundante do riacho, descansava na sombra fresca do seu refúgio entre as paredes. E nas tardes mais quentes, quando Marina saía para coletar lenha seca ou buscar plantas medicinais e comestíveis, a onça seguia sempre a uma certa distância respeitosa, uma sombra dourada e silenciosa, movendo-se entre as árvores da mata fechada. Nunca demasiado perto para ser ameaçadora, mas perto o suficiente para que Marina sentisse constantemente a sua presença protetora, como se estivesse vigiando, guardando, protegendo. Marina se pegou falando com o animal frequentemente, dizendo bobagens sem importância na verdade. Comentários sobre como o tempo estava mudando e a chuva se aproximava, sobre como o teto finalmente estava bem vedado, sobre como seria bom ter um cobertor mais grosso para o inverno rigoroso que se anunciava. E a onça escutava tudo em silêncio, deitada na penumbra de seu esconderijo, os olhos meio fechados em contentamento, a cauda longa se movendo ocasionalmente de um lado para outro. Era impossível, era completamente absurdo, desafiava toda lógica e conhecimento sobre animais selvagens, mas estava acontecendo diante de seus olhos todos os dias.
Uma mulher que a sociedade cruel havia descartado como lixo e um predador que a natureza implacável quase tinha matado haviam formado um vínculo improvável e profundo, um vínculo baseado na necessidade mútua, na solidão compartilhada, na pura e simples vontade de sobreviver contra todas as probabilidades. Mas as coisas boas, especialmente na serra hostil e isolada, nunca duram para sempre. 3 meses depois da chegada de Marina àquele lugar esquecido, quando sua barriga estava enorme e o bebê chutava com força todos os dias, enquanto consertava uma das janelas quebradas da cabana, ela ouviu vozes masculinas ao longe pela primeira vez em meses, vozes humanas, ásperas, cortando o silêncio habitual da floresta. Um arrepio gelado desceu por sua espinha, curvada pelo peso da gravidez. A onça, que descansava tranquilamente em seu refúgio, também as ouviu com seus sentidos aguçados. Saiu num pulo ágil de dentro da parede, as orelhas pontudas totalmente erguidas e alertas, o corpo inteiro tenso como uma corda esticada, um rosnado baixo e ameaçador vibrando profundamente em seu peito largo. Homens surgiram na clareira ao redor da cabana poucos minutos depois, 5 deles com chapéus largos de couro, rifles de caça ao ombro e a pele queimada e endurrecida pelo sol escaldante, fazendeiros pelas roupas simples e botas gastas de trabalho pesado, caçadores profissionais pelo olhar frio e calculista com que varreram o lugar inteiro avaliando tudo. Pararam abruptamente ao ver Marina parada na porta, visivelmente grávida. O líder, um homem alto e musculoso com uma barba espessa e grisalha, tirou o chapéu numa reverência exagerada e claramente sarcástica que não escondia o desprezo. Boa tarde, senhora. Não esperávamos encontrar ninguém morando neste fim de mundo esquecido por Deus e pelos homens. Marina permaneceu firme junto ao batente da porta, uma mão instintivamente protetora sobre a barriga redonda. Boa tarde, respondeu, sua voz firme apesar do martelo do coração disparado. Esta é minha propriedade. Posso ajudar os senhores em alguma coisa? Os homens se entreolharam com sorrisos zombeteiros e nada amigáveis aparecendo em seus rostos curtidos. Sua propriedade? Disse um deles, cuspindo no chão com desprezo óbvio. Uma mulher sozinha, grávida ainda por cima, no meio do nada? Que corajosa! Ou será louca mesmo? O líder soltou uma gargalhada rouca e desagradável. Corajosa ou louca, realmente não sei dizer. Estamos atrás de uma onça parda, grande, perigosa. Matou várias das nossas ovelhas e feriu gravemente 2 dos nossos cães de guarda. Perdemos o rastro dela há alguns meses atrás, mas ontem encontramos marcas frescas de garras e pegadas grandes bem perto daqui. Pegadas inconfundíveis, definitivamente dela. O coração de Marina parou completamente por um segundo. Manteve sua expressão cuidadosamente neutra, uma máscara de desinteresse que havia aprendido a usar desde menina para se proteger. Não vi onça nenhuma por aqui, disse com uma calma impressionante que não sentia por dentro. O homem sorriu mais ainda, uma careta torta e cínica que não alcançava seus olhos duros e frios como pedra. Ah, não? Que estranho isso! Disse sua voz pingando sarcasmo cruel, porque as pegadas vêm direto até sua porta e então somem como se o bicho tivesse simplesmente desaparecido no ar ou se enfiado embaixo da terra. Outro dos caçadores, um rapaz mais novo e magro com cara de mal, apontou com o cano sujo de seu rifle diretamente para a abertura visível na parede lateral da cabana. Olha lá, chefe, tem um buraco na parede e marcas de arranhões por toda a volta. E isso aqui parece sangue seco na madeira. O coração de Marina deu um salto violento no peito. Manteve-se firme com o queixo erguido desafiadoramente, embora por dentro sentisse que ia desmoronar. Já disse que não tem nada aqui. Deve ter sido um cachorro do mato ou um gato selvagem qualquer. A serra é enorme. Procurem em outro lugar. O líder deu um passo ameaçador para a frente, invadindo completamente seu espaço pessoal, sua sombra enorme a cobrindo por inteiro.
Olha aqui, mocinha, disse num tom falsamente paciente que mal disfarçava a ameaça. Sabemos muito bem que a onça está aqui escondida, e nós a queremos. Esse animal nos custou dinheiro, nos causou prejuízos enormes. Não vamos embora de mãos vazias por causa de uma mulher teimosa que não sabe o que é bom para ela. Sua paciência claramente tinha se esgotado completamente. Com um gesto brusco de cabeça, os outros homens começaram a cercar a cabana por todos os lados, suas botas pesadas esmagando a grama seca e as plantas que Marina tinha começado a cultivar. Um deles caminhou diretamente até a abertura na parede lateral e, sem pedir permissão nem dar aviso, arrancou mais tábuas com a coronha de seu rifle, ampliando o buraco. Enfiou a cabeça na abertura escura e iluminou o interior com uma tocha improvisada. Passou-se um segundo de silêncio tenso e pesado e então o homem soltou uma exclamação alta e triunfante que gelou o sangue de Marina. Achei a maldita, está aqui dentro sim, exatamente como pensávamos. E então tudo aconteceu rápido demais para processar. Antes que os homens pudessem reagir adequadamente ou se preparar, uma sombra dourada e musculosa emergiu explosivamente da escuridão do esconderijo. Não saiu fugindo desesperadamente como era de se esperar. Não tentou escapar correndo. A onça simplesmente caminhou com dignidade impressionante em direção à luz clara do dia, mancando visivelmente ainda, mas com uma postura altiva e orgulhosa. Posicionou-se deliberadamente entre Marina e os caçadores ameaçadores, plantando suas 4 patas firmemente no chão de terra batida. Abaixou a cabeça grande, o pelo do pescoço e das costas se eriçando completamente, e um rosnado baixo, profundo e verdadeiramente ameaçador brotou do fundo de seu peito poderoso, revelando presas longas, afiadas e amareladas que brilhavam à luz do sol. Os caçadores recuaram instintivamente e surpresos, claramente não esperando tanta audácia de um animal que deveria estar aterrorizado e fugindo. Levantaram seus rifles em uníssono, o som metálico e seco dos ferrolhos sendo puxados e carregando as armas, rasgando o silêncio pesado da clareira. O líder mirou cuidadosamente direto no peito largo da onça, seu dedo já no gatilho. "Agora você vai pagar por tudo, maldita!" gritou com um ódio visceral. Mas antes que pudesse apertar o gatilho e explodir o coração do animal, um grito desesperado e dilacerante cortou o ar da tarde. "Não atirem!" Marina desceu correndo desajeitadamente os degraus de pedra, quase tropeçando pela pressa e pelo peso da barriga, e sem pensar 2 vezes, nem considerar as consequências, colocou-se completamente na frente da onça, usando seu próprio corpo e o corpo do bebê que carregava como escudo protetor. Os caçadores ficaram paralisados de espanto e confusão total, os rifles ainda apontados, mas os dedos parando nos gatilhos. "Saía da frente, mulher!" gritou o líder visivelmente irritado e perplexo. "Esse bicho é perigoso! Vai te matar junto com essa criança que você carrega!" Marina ficou plantada onde estava, não se mexendo 1 milímetro sequer, os braços abertos como asas protetoras. Lágrimas desciam por seu rosto, mas sua voz, quando falou, estava forte e clara, carregada de uma determinação inabalável. "Não", disse firmemente, "vocês não vão machucá-la. Ela não é perigosa. Ela está ferida, estava morrendo. Eu a salvei e ela salvou a mim." "Salvou você?" zombou um dos homens com descrença óbvia. "Essa fera assassina? A senhora enlouqueceu de vez, dona?" Mas Marina continuou, as palavras jorrando rapidamente agora. Ela estava presa, agonizando há meses, sozinha e com fome. Eu a libertei, tratei dela, e em troca ela me trouxe comida todos esses dias. Caçou para mim, para o meu bebê. Sem ela, nós teríamos morrido de fome aqui. Ela me protege, me vigia quando saio para a mata. Somos as 2 sobreviventes, as 2 abandonadas, as 2 rejeitadas. Eu não vou deixar vocês matarem ela. A voz de Marina quebrou na última frase, mas ela se manteve firme, o corpo tremendo, mas imóvel, bloqueando completamente a linha de tiro. Os homens se entreolharam, claramente desconcertados pela situação bizarra que se desenrolava diante deles. Nunca tinham visto nada parecido em todas suas décadas de caça.
Uma mulher grávida defendendo com a própria vida um dos predadores mais mortais da serra? Um animal que, teoricamente, deveria tê-la devorado já fazia tempo? A senhora não está entendendo a situação, disse o líder tentando um tom mais razoável, mas ainda com o rifle firmemente apontado. Essa onça matou animais de criação, causou prejuízo, tem que pagar por isso, é a lei da serra. Não podemos deixar ela viva para continuar atacando. Marina respirou fundo, a mão descendo protetoramente para a barriga, onde o bebê chutava como se também sentisse a tensão mortal no ar. Ela estava faminta e desesperada, argumentou com veemência. Atacou seu gado porque estava morrendo de fome, presa debaixo daquela viga. Qualquer ser vivo faria o mesmo para sobreviver. Mas agora ela está melhor, está caçando na nata de novo, não vai mais atacar suas criações. Como pode ter tanta certeza? Desafiou o líder, a desconfiança clara em cada palavra. O que impede ela de descer a serra e matar mais ovelhas quando a fome apertar de novo? Foi a onça que respondeu, de certa forma. O grande felino, que tinha permanecido em posição defensiva durante toda a discussão tensa, músculos preparados para atacar se necessário, lentamente começou a relaxar. Sentou-se sobre as patas traseiras, mantendo a ferida elevada como sempre fazia, mas baixando a cabeça numa postura que não era mais ameaçadora. Olhou para Marina, aqueles olhos amarelos encontrando os dela numa conexão que transcendia completamente as barreiras entre espécies. E então, para absoluto choque de todos os presentes, esfregou levemente a cabeça enorme contra a perna de Marina num gesto inconfundível de afeto e confiança. Os caçadores ficaram boquiabertos, os rifles baixando involuntariamente alguns centímetros diante da cena impossível. "Meu Deus!" murmurou um deles, a voz cheia de espanto genuíno. "Nunca vi nada assim em toda a minha vida. Esse bicho está manso com ela, como se fosse um gato doméstico." O líder do grupo permaneceu em silêncio por um longo momento, estudando a cena diante dele com olhos experientes que tinham visto muitas coisas estranhas na serra, mas nunca nada remotamente parecido com aquilo. Finalmente, com um suspiro pesado e resignado, baixou seu rifle completamente e fez um sinal para que os outros fizessem o mesmo. "Isso é a coisa mais louca que já presenciei", disse balançando a cabeça lentamente. "E olha que já vi muita loucura nessa vida. Mas vou te dizer uma coisa, moça. Se esse animal atacar mais alguma criação, se descer para os pastos de novo, voltaremos aqui e não haverá conversa nem súplica que impeça o que tem que ser feito. Está me ouvindo bem?" Marina assentiu vigorosamente, lágrimas de alívio agora descendo livremente por suas bochechas. "Ela não vai atacar mais, eu prometo. Vou garantir que ela caça apenas na mata, longe das fazendas." O homem estudou Marina por mais um longo momento, vendo algo em seus olhos que o fez hesitar, algo que falava de determinação pura e de um vínculo que ele não compreendia, mas que claramente era real. "Cuide-se, moça", disse finalmente, sua voz perdendo um pouco da dureza anterior. "Esse não é lugar para uma mulher sozinha, muito menos grávida. E definitivamente não é lugar para criar laços com bichos selvagens. Mas, bem, já que conseguiu o impossível até agora, quem sou eu para dizer o contrário?" Com isso, ele gesticulou para seus homens e o grupo começou a se retirar lentamente, lançando olhares incrédulos para trás enquanto se afastavam pela trilha estreita. Quando finalmente desapareceram completamente entre as árvores e o som de suas vozes se dissolveu na distância, Marina sentiu suas pernas cederem. Caiu de joelhos ali mesmo no chão de terra, o alívio avassalador misturado com o choque atrasado do confronto perigoso a deixando completamente sem forças. A onça imediatamente se aproximou, mancando até ela e deitando ao seu lado, o corpo grande e quente pressionando levemente contra o dela num gesto que só podia ser interpretado como conforto e gratidão. Marina passou os braços ao redor do pescoço peludo do animal, enterrou o rosto ali e chorou de alívio, de exaustão, de uma felicidade agridoce que não sabia que ainda era capaz de sentir.
Obrigada, sussurrou no pelo macio. Obrigada por confiar em mim. Obrigada por me salvar também. Os meses seguintes foram os mais estranhos e, ao mesmo tempo, os mais plenos da vida de Marina. Sua barriga cresceu até parecer impossível ficar maior, o bebê dentro dela cada vez mais ativo e forte. A onça se tornou sua companhia constante e vigilante. Dormia embaixo da cabana durante as noites frias, o calor de seu corpo grande ajudando a aquecer o ambiente gelado. Caçava todos os dias, sempre trazendo parte da presa para Marina, garantindo que ela e o bebê tivessem proteína suficiente. E quando Marina finalmente entrou em trabalho de parto numa noite fria de lua cheia, quando as contrações começaram violentas e ela se viu completamente sozinha enfrentando o momento mais aterrorizante de sua vida, foi a onça que permaneceu do lado de fora da porta da cabana a noite toda, indo e vindo nervosamente, rosnando baixo sempre que Marina gritava de dor, como se quisesse afastar qualquer ameaça que pudesse se aproximar. O bebê nasceu ao amanhecer, chorando forte e saudável, um menino perfeito com os olhos escuros do pai que nunca conheceria. Marina o embrulhou em panos limpos que tinha preparado, colocou-o contra o peito e pela primeira vez em mais de um ano, desde que Ricardo morrera e seu mundo desabara, sentiu esperança genuína inundando seu coração cansado. Quando abriu a porta algumas horas depois, exausta, mas radiante, encontrou a onça sentada pacientemente nos degraus, esperando. O grande felino olhou para o bebê enrolado nos braços de Marina, inclinou a cabeça curiosamente e emitiu um som baixo e gutural que não era ameaçador, mas quase protetor. "Vem conhecer", disse Marina suavemente, sentando-se cuidadosamente ao lado da onça. "Este é Miguel, é meu filho, nosso filho para proteger." A onça cheirou delicadamente o bebê, seu nariz úmido roçando a cabecinha coberta de cabelos escuros. E então se deitou ao lado de Marina, criando uma parede protetora de músculos e pelo entre o bebê vulnerável e o mundo hostil lá fora. E foi assim que eles viveram pelos anos seguintes, a tríade mais improvável que a serra já vira. Marina reconstruiu a cabana aos poucos, tornando-a um lar de verdade. Plantou uma pequena horta, criou algumas galinhas que miraculosamente a onça nunca tocou, estabeleceu uma vida simples, mas digna. O pequeno Miguel cresceu forte e saudável, e suas primeiras memórias seriam de uma criatura grande e dourada que o vigiava enquanto brincava, que trazia presentes estranhos como ossos para roer e penas coloridas, que ronronava baixinho quando ele encostava a cabecinha em seu flanco quente. As pessoas dos povoados distantes eventualmente souberam da mulher que vivia sozinha na serra com um filho pequeno e uma onça domesticada. Alguns vieram por curiosidade, outros por descrença, querendo ver com os próprios olhos a loucura de que tanto ouviam falar. Encontravam Marina, agora com 28 anos, mas parecendo mais velha, marcada pela vida dura, mas com olhos brilhantes de determinação e propósito. Encontravam Miguel, uma criança risonha e saudável que não tinha medo de absolutamente nada. E encontravam a onça, ainda imponente apesar da pata permanentemente manca, deitada no sol da tarde como um guardião atemporal. A história se espalhou pela região inteira como fogo em capim seco. Contavam nos mercados e nas igrejas, nos armazéns e nas praças. A viúva rejeitada que tinha ido para a serra para morrer, e em vez disso encontrara uma razão para viver no lugar mais improvável possível. Alguns diziam que era milagre, outros que era bruxaria, outros ainda que era simplesmente a prova de que a solidão pode criar laços onde o mundo normal nunca permitiria que existissem. Marina não se importava com o que diziam, tinha aprendido havia muito tempo que a opinião dos outros não alimentava bocas nem aquecia noites frias. Tinha seu filho, tinha sua casa que construíra com as próprias mãos calejadas, tinha sua independência duramente conquistada. E tinha sua amiga improvável, a criatura que a sociedade diria que deveria tê-la matado, mas que em vez disso escolhera protegê-la. Anos mais tarde, quando Miguel já tinha 10 anos e ajudava a mãe em todas as tarefas, a onça finalmente mostrou sinais de idade avançada. Movia-se mais devagar,
Dormia mais horas, suas caçadas ficaram menos frequentes. Marina sabia que o tempo delas juntas estava chegando ao fim, e seu coração doía com a inevitabilidade disso. Numa manhã fria de inverno, encontrou a onça deitada pacificamente sob sua árvore favorita na beira da clareira, o corpo imóvel, os olhos amarelos finalmente fechados para sempre. Marina se ajoelhou ao lado do animal que tinha mudado sua vida de formas que nunca poderia explicar completamente a ninguém. Passou a mão uma última vez pelo pelo agora grisalho e chorou como não chorava desde que Ricardo morrera. Mas eram lágrimas diferentes agora. Não eram lágrimas de desespero ou abandono. Eram lágrimas de gratidão profunda, de uma conexão que transcendera todas as regras e expectativas, de uma amizade que nunca deveria ter existido, mas que tinha sido mais real que qualquer outra coisa em sua vida. Miguel chorou também, abraçado à mãe, perdendo a companheira que conhecera desde que abrira os olhos pela primeira vez. Enterraram a onça naquele mesmo lugar, sob a árvore onde ela gostava de descansar nas tardes quentes, marcando o local com pedras lisas do riacho arranjadas em círculo. E naquela noite, sentada com Miguel ao lado da lareira que crepitava suavemente, Marina contou-lhe pela 1000ª vez, mas agora com um peso novo de finalidade, a história de como tinham se encontrado, duas almas feridas e abandonadas que escolheram se salvar mutuamente quando todo o mundo tinha desistido delas. E é por isso, meu filho, disse passando os dedos pelos cabelos escuros do menino, que você nunca deve julgar ninguém pela aparência ou pelo que os outros dizem. As conexões mais improváveis, às vezes, são as mais verdadeiras. O mundo me disse que eu não valia nada, que estava acabada. A natureza dizia que onças e pessoas não podem viver juntas. Mas nós provamos que estavam todos errados. E essa lição, essa é a maior herança que posso te deixar. Miguel assentiu seriamente, compreendendo com a sabedoria precoce de uma criança que cresceu em circunstâncias extraordinárias. Vou sempre lembrar dela, mãe, e vou sempre lembrar que você foi corajoso o suficiente para salvar algo que todos temiam. Marina sorriu através das lágrimas que ainda escorriam, puxando o filho para um abraço apertado, enquanto o fogo dançava e projetava sombras reconfortantes nas paredes da cabana, que não era mais uma ruína, mas um lar construído com determinação, suor e um amor improvável que desafiara todas as expectativas. E é assim que termina essa história incrível de sobrevivência, coragem e conexão improvável. Se você chegou até aqui, se essa história tocou seu coração de alguma forma, eu quero te pedir algo especial. Inscreve-se no canal agora, porque toda semana eu trago histórias assim, histórias reais que mostram o lado extraordinário da vida comum, que provam que a esperança existe nos lugares mais inesperados. E me conta aqui embaixo nos comentários, você já viveu alguma situação onde uma conexão improvável mudou sua vida? Já teve que escolher entre o que era seguro e o que era certo? Compartilhe a sua história com nossa comunidade, porque cada história importa, cada experiência pode inspirar alguém que está passando por um momento difícil agora mesmo. E se você gostou desse conteúdo, se sentiu cada emoção junto com Marina e sua companheira felina, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que nunca é tarde demais para recomeçar, que a solidão pode ser transformada em força e que às vezes o mundo nos surpreende de formas que nunca poderíamos imaginar. Obrigado por assistir até o final. Obrigado por fazer parte dessa comunidade incrível. Nos vemos na próxima história. E lembra sempre, sua história também merece ser contada. Até breve, e que você encontre sua própria força nos momentos mais difíceis, assim como Marina encontrou a dela, naquela cabana esquecida na serra.